Bom, já estamos de volta com o nosso programa e a gente vai falar agora de um assunto que tem ganhado repercussão aqui na cidade do Ipu, não só na cidade do Ipu, como em todo o estado do Ceará, porque foi um caso brutal que aconteceu aqui na nossa cidade, onde uma jovem, ela passou por uma situação que ninguém merece passar. Eu trouxe hoje aqui a família para contar um pouco dessa história, mas para um único motivo, para que a gente possa esclarecer os fatos desse acontecido. Eu não vou nem narrar para vocês o que aconteceu, para eu não errar. Eu vou perguntar para a família, para a gente poder entender um pouco desse caso que gerou uma comoção em todos os corações, e eu imagino que no da vítima principalmente, tudo que ela deve estar passando nesse momento, mas que a gente possa hoje utilizar esse espaço de informação aqui no nosso programa para deixar você, telespectador, bem informado sobre tudo que está acontecendo em relação a esse caso. Estou recebendo aqui tanto a mãe, pode ir mais para cá, venha mais para cá, é a Dona Irene, né? Sim. Muito prazer, Dona Irene, seja bem-vinda, e a irmã Brena. Isso, muito aprendi bem o nome de vocês, né? Bom, é uma pena receber vocês aqui para falar de um assunto assim tão delicado, né? Mas eu queria que vocês explicassem para a gente como foi que aconteceu, Dona Irene. Primeiro de tudo, como é que você está hoje? Como é que o seu coração de mãe está hoje? Olhando essa situação. Hoje eu estou um pouco mais tranquila, mas quando eu falo nesse assunto, aí mexe muito. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu passo a noite acordando, vou no quarto dela, vejo como é que ela está. Passo a noite acordando, vou lá, pego nela, olho para ver. Está um pouco difícil, sabe? Não está fácil não. A insegurança no coração. Segurança. Agora, faz quanto tempo desse caso? 15 dias, 10 dias? Vai fazer 15 dias, domingo. E como é que ela está hoje, a sua filha? Graças a Deus que minha filha é muito forte, ela está bem, os patrões dela são muito bons, que eles estão sendo um anjo na vida da gente, Tailana Pinto e o Alisson. A partir do momento que eles souberam, eles pegaram na mão da gente, não soltaram, ficaram direto ali para tudo, sabe? Eles ficaram ali, na hora que a gente precisa, eles estão aí, esse suporte aí, eles estão dando todo o suporte para a gente e para ela também, até o Alisson falou para ela, que ela disse que ela podia voltar a trabalhar, deu o tempo que ela quisesse, mas ela optou para voltar logo. Eu achei até melhor, né? Para ter até ocupar a mente também. Justamente, mas ela foi mesmo porque ela quis, que ele deu o patrão dela, você tem o tempo que você quiser. Ela quis ir logo, depois então vá, você vê que dá, mas ela, graças a Deus, que ela está se recuperando bem. Que bom. Agora, como foi que aconteceu esse caso? Como é que começou? Como é que chegou na senhora? Como é que você soube? E como é que ocorreu toda essa história? A gente foi assim, teve a seresta lá no Tabaquinho, né? Aí ela foi com as amigas, aí foi com o namoradinho, a mãe dele, e eu fui também, só que eu tava com os amigos. Quando eu cheguei lá, ela tava lá. Aí sempre que ela tava lá, eu sempre passava por ela e dizia assim, tô de olho, que eu tenho essa mania, né, quando ela tava nas faixas. Aí quando eu vim embora, por volta das 3h30, aí a amiga dela tava lá, eu disse, Kelly, cadê a nega? Aí ela disse assim, ela saiu. Aí depois eu já vou pra casa, ela foi ali fora, depois tá bom, vou pra casa. Vim pra casa. Quando foi 7 horas da manhã, eu acordei com o meu celular tocando. Mas nesse dia foi horrível. Quando eu pego o celular, ela desesperada. Mãe, não foi minha culpa, não foi minha culpa. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei louca, dentro de casa, sozinha. E ela dizendo que não era culpa dela. E eu desesperada. Aí a amiga dela pegou o celular e falou, Irene, a gente está no hospital, porque sua filha foi abusada. Eu saí correndo, peguei a roupa, não sei nem como foi que eu me vesti, corri para o hospital. Quando cheguei lá, ela estava desesperada. Toda arranhada, os pés cheios de espinho, foi terrível aquela cena. No hospital aqui do Ipu? No hospital regional. Aí até porque aqui também ela foi muito bem atendida, daqui logo imediatamente eles conseguiram uma vaga para ela em Sobral, aí a gente foi para Sobral, fui com ela para Sobral, lá em Sobral também a gente foi muito bem atendido no hospital regional, aí ela ficou lá tomando medicamento, fazendo exame, aí quando foi na segunda-feira, 8h30 da noite, eles deram alta para ela, a gente saiu de lá meia-noite, quando foi quase 2 horas da manhã, a gente chegou em casa, chegou aqui no Ipu. Chegou aqui na cidade do Ipu. Aqui na cidade do Ipu. Agora, a irmã pode falar um pouco mais pra gente, né? Nossa. O que foi que realmente aconteceu? Como é que foi a história, né? Ela foi abusada sexualmente, né? Isso se configura como um crime, mas o caso dela foi muito mais brutal, né? E que bom que ela está viva. Que bom que ela está viva. Como é que aconteceu a história toda? Como foram os fatos? Bom, de início, quando eu vim saber pela manhã, minha irmã tinha ligado para mim cedo e eu olhei, tinha uma chamada perdida da minha irmã e eu olhei, tinha uma mensagem da mãe, tá no hospital. De início eu pensei logo que ela tinha sofrido algum acidente de moto, né, porque ela gosta de andar com as amigas dela.
Aí eu peguei e fui direto pro hospital. Chegando lá, vi aquela situação dela, do jeito que ela tava, ela chorando, dizendo que não era culpa dela, pediu para chamar o pai, eu chamei. De início eu cheguei lá muito desesperada, que me acalmou foi até minha mãe, mas de início eu respirei bem fundo e pensei, eu tenho que tentar descobrir o que foi que aconteceu, porque se ficar desesperada não dá certo. Consegui conversar com esse namorado dela, descobri quem era, entrei em contato com ele, falei com a mãe dele, pedi assim, olha, deixa eu conversar com ele, eu quero entender o que foi que aconteceu. Aí ele falou que tinha saído da Seresta com ela. Quando chegaram ali mais ou menos um pouco perto da fazenda ali do Sérgio Rufino, um pouquinho antes, vinha um homem atrás de moto, parou a moto perto da deles e começou a revistar ele, perguntando se ele estava armado. Ele disse que não estava. E ele pediu para sair de perto dela. Ela é o que sua? Ele falou, meu namorado. E ela está afirmando, ele é meu namorado. Sai de perto dela, mandando sair de perto dela. Ele disse, eu não vou sair. Ele disse que ela ficou atrás dele, ele na frente, como se estivesse protegendo ela. Ele disse, não, ela não vai. E ele pegou a bainha do facão e bateu nele com ela. E disse, se você não sair, eu vou lhe matar. E ela falou assim, vai, pede ajuda. Aí ele correu, pegou a moto que ele estava perto de onde estava e foi chamar os amigos dele. Quando ele voltou, ela já não estava mais lá. Nessa hora eu perguntei, depois eu conversei com ela, eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que quando ele saiu para atrás dos amigos, ele pegou ela pelos cabelos e jogou no tanque da moto, pegou o facão e botou no pescoço dela e disse que ia matar ela se ela fizesse alguma coisa. Aí eu perguntei, você lembra do caminho, como era a estrada? Ela disse assim, que não lembrava muito porque ela só ia de olho fechado e rezando. A única coisa que ela disse que só ia rezando e pedindo a Deus que não acontecesse nada com ela, que ela disse que a pior... a única coisa que ela pensou foi assim, Deus, não deixa ele me matar, que a pior coisa é uma mãe saber que uma filha morreu e não saber onde é que o corpo tá. Ela pensou isso Foi. naquele momento? Aí ela disse assim, mas tu lembra mais ou menos de algo de onde tu chegou? Ela falou, assim, quando eu cheguei numa estrada que não tinha nada, era só o trilho e um caminho que passava só uma moto ou uma pessoa a pé. Aí eu peguei e fui na casa da minha avó, tem uns parentes meus por lá, cheguei lá, a gente começou a conversar, se juntou todo mundo, tem o primo nosso que trabalha com o pessoal de Sérgio Rufino, a gente começou a conversar de possíveis locais que poderia estar, né? E isso no domingo ainda. Aí eu expliquei, ela disse que o caminho era desse jeito, era uma estradazinha que dava acesso ao trilho. E explicou que saiu lá, que ela nem sabia onde é que tinha saído. Pra ela tinha saído na Boa Esperança, mas ela saiu lá na Fazenda Sérgio Rufino, na frente. Aí a gente tinha alguma noção de mais ou menos como é que era. Aí o rapaz falou assim, o nosso primo, disse assim, eu sei onde é que é. Disse assim, vamos embora lá. Se juntou eu, mais os primos todos, eu sei que foi um total de 9 pessoas. A gente pegamos a moto e a gente foi, quando a gente seguiu, antes de chegar na Boa Esperança, tem uma estradazinha esquisita que a gente pega e é muito difícil acesso. Tem um certo ponto que passa carro, mas depois não passa só moto ou a pé. Aí a gente parou bem no meio da linha do trem, aí tinha 2 casinhas mais embaixo e outra mais no fundo. Parece só uma pessoa mora e as outras não tem ninguém. Aí eu me lembrei do que ela tinha falado. Onde ele me abusou foi no lugar que não tinha saída. Era só uma cerca e a estrada. Aí a gente olhou assim, foi por aqui. A gente começou a andar nessa estrada. Eu encontrei a chinela dela. A mulher do meu primo encontrou uma chinela de um lado. E a outra chinela a gente encontrou mais à frente, como se ela tivesse tentado subir um barranco, porque era muito esquisito mesmo o lugar. Como se ela tivesse tentado subir. E a gente sabe nem como foi que ela conseguiu sair dali. Até hoje eu digo a ela, assim, quem te guiou foi Deus, porque aquele caminho é muito estranho. É uma distância muito grande. Eu perguntei, como você conseguiu ir naquela estrada? Ele só falou pra mim falou assim, tá vendo aquela estrada? Corre. Só mandou ela correr. Então ele liberou ela? Ele liberou ela depois de ter abusado dela. Ele ainda pensou, ela ainda disse que ele falou, se matava ela ou deixava ela viva. Mas ela foi tão assim, tão iluminada por Deus, que ela disse que tentava convencer ele a não fazer nada mais com ela. Ela ainda conseguiu manter a calma naquela hora, né? Naquela hora ela conseguiu se manter calma. Mas depois que ele liberou ela disse que só corria e tentava sair de lá para ele não voltar. Aí ela bateu numa casa abandonada, que não tinha ninguém morando, tentou se esconder por lá com medo dele voltar. Ela entrou dentro ali na Fazenda Sérgio Rufino, na parte de trás do curral, passou no meio daquele gado todo. Quando ela passou, ela conseguiu chegar na cancela, na parte da frente. Foi aí que quando ela chegou lá na cancela, os amigos dela já estavam todos procurando ela. Quando eles voltaram, viram ela dentro da Fazenda Sérgio Rufino, tentando abrir a cancela para poder sair para fora.
sendo que ela não sabia nem onde é que ela estava. Para ela estar na Boa Esperança, ela ia se perder, porque ela não sabia onde ela estava. Onde é que estava, né? Aí assim, ela disse que ainda ficou com medo, porque viu o carro e ficou com medo de alguém abusar dela novamente. Mas quando ela viu que eram os amigos dela, ela chamou, né? Aí começou a chamar e foram que eles acudiram e levaram ela para o hospital. E aí foi quando começou que a senhora foi informada e que chegou por lá para essa situação toda acontecer. Agora, como é que fica o coração da família? Claro, além de revolta, né? Porque é um sujeito que ainda está preso, pelo menos até a data dessa gravação ainda está preso, está solto, né? Está solto. Mas como é que fica o coração da família num momento como esse? Qual é o maior desejo para além da justiça? Eu queria dormir, acordar e pensar que isso tinha sido um pesadelo. Porque do jeito que eu vi, queria até me mostrar os vídeos que viram, disse que ele tirou a parte da roupa dela de baixo, ela correu seminua, pegou um saco de ração, se cobriu com um saco de ração. E a roupa dela, ele pegou, queimou o short dela. Encontraram o short dela queimado. Quando as amigas acharam ela estava seminua, com um saco de ração enrolado na cintura. Agora me diga, o que é que uma mãe pensa numa hora dessa? Eu queria dormir e acordar e pensar que aquilo tinha sido um pesadelo. Até porque é uma cena muito dolorosa. Muito dolorosa. E quando eu vi, eu acho que eu aguentei, porque graças a Deus que eu tenho muito fé em Deus, eu rezo muito. Se não fosse, eu dei força para a Brena, porque a Brena chegou, a Brena desmoronou. Quando eu cheguei ali que eu vi ela, mãe, não foi minha culpa, ela chorando. Eu abracei logo ela e ela chorando, e aí eu fui olhar os pés dela cheios disso, me chegou lá, era pena a menina com os pés toda arranhada, toda cheia, mas não foi ele que machucou, foi ela correndo, se machucou. Sei lá, e ainda o mais que, assim, que revolta, é porque ele era vizinho, a gente morou muito tempo na mesma rua, ele viu minha filha crescer. Ele era conhecido de vocês? O que não entra na minha cabeça é isso. Ele viu minha filha crescer, minha filha cresceu ali, ele vendo minha filha crescendo. Aí, então ele não era uma pessoa desconhecida? Não é desconhecido. Não era alguém que passou e estava com um instinto sexual? Não era. Muita gente estava dizendo que ele já tinha era vontade de fazer alguma coisa com ela e esperou uma oportunidade. Porque aí a gente morava lá, vai fazer 3 meses que a gente se mudou de lá. Aí assim que a gente se mudou de lá, acontece isso. Foi assim a gente tentou, eu imaginava que fosse uma pessoa distante, assim, mas aí, quando a gente foi ver as imagens das câmeras, a primeira coisa que falaram foi gente que mora perto e conhece essas estradas, porque quem não conhece, não mora por aqui, não sabe o caminho. E pelas roupas era de caçador. Aí o rapaz que estava com ela falou as características dele, disse como era ele, que ele era alto, tinha um bigode, um cavanhaquezinho, falou o rosto dele. Aí a gente foi tentando, mas a minha cabeça não ia para esse suspeito. Vocês podem falar? Não, acho que pode, né? Falar o nome dele? Não pode falar? Pode. Foi nesse, Tassiano, o nome dele conhecido como Tasso Lopes. Pode falar o nome completo? Qual o nome dele completo? Eu não lembro no momento. É porque a gente está com a advogada, né? E ela vai orientando tudo que a gente pode falar. Aqui, ela fala o nome completo daqui a pouco. Aqui eu vou falar o apelido dele, como a maioria conhece como Tasso. Ele morou, como a mãe disse, perto da gente ali. Eu me criei, a gente morava em Fortaleza, a gente chegou aqui no Ipu, tinha uns 12 anos, tinha uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. A gente foi criado no bairro, perto deles. Ele já trabalhou com meu pai. Ele passava em frente lá à casa, a mãe escutava a voz dele, porque ela conhecia a voz dele, porque ele tem parentes que moram em frente à casa da minha mãe, ele conversava. Às vezes ia na calçada, perguntava alguma coisa sobre o antigo namorado da mãe também. E assim, o que levou a ele foi as características que o rapaz disse. Isso foi na terça-feira. Teve umas pessoas que perguntaram assim, foram na casa do Tasso, porque a gente estava pesquisando quem é caçador, porque lá no bairro Pereiras, para lá, tem muita gente que caça. Diz assim, não estou sabendo que foi na casa dele. Foram na casa de outras pessoas, mas não eram. Só porque na segunda-feira, o que pode ter assustado ele para ele ter fugido foi, no caso, sem até querer, mas já sentindo que era ele, foi o meu pai. O rapaz falou como era a característica dele e ele colocou na cabeça, foi o Tasso. Eu peguei, olhei na internet uma foto dele, mostrei, parece com esse aqui? Um disse assim, parece, só porque a foto antiga não tinha... O cavanhaque. Mas ele tem isso aqui, o meu pai saiu da delegacia e foi direto para lá. Quando ele chegou lá, perguntou por ele, sendo que ele estava lá. Depois que o pai perguntou por ele, na segunda-feira mesmo ele sumiu. E na terça-feira, eu falei com a polícia. Na terça-feira já estava lá, foi na terça-feira que foram depor, que a mãe levou. Chegou lá, eu conversando com o policial,
esse tiro na casa e tal. Se ele quer entrar, só eu fui explicar a situação. E a mãe falou, meu coração tá sentindo que pode ter sido ele. Como do meu pai também, aí o que aconteceu? Pois vamos lá. Quando eles chegaram lá, é a mesma rua que tá minha irmã, que minha irmã ainda continuou morando lá. Eu fui deixar minha irmã em casa e a polícia tava lá. Chegando lá, simplesmente a esposa dele disse que ele tinha fugido porque falou que tinha feito uma coisa muito horrível e se ficasse ele ia morrer. Ele falou isso para a esposa? Isso? Ele declarou isso para a esposa? Limpamente, abertamente? Isso sim, foi a polícia que falou para mim, que eu tenho contato com a polícia. Ela falou assim, olha, a esposa dele disse que ele fugiu. Eles falam desse jeito, o policial mesmo falou para mim. Aí o que aconteceu? O policial, posso entrar na sua casa? Assim, pode. Quando ele entrou na casa dela, encontrou a roupa que ele estava suja de sangue. E no mesmo dia que foi encontrada a roupa, encontraram o short dela queimado e foi ligando um ponto ao outro. A vítima perdeu, no caso, o medo, que ela ficou com medo, que ele ameaçava muito de matar ela. E ela foi e disse que realmente era ele. E antes mesmo dela falar que era ele, ela já tinha afirmado para a mãe que ele tinha o jeito parecido com o Tasso. Mãe, o jeito dele parecia com o Tasso. Mas naquele momento de nervosismo, ela não ia associar, mas com calma. Depois, e ele mesmo se entregando, fugindo, porque se ele não tivesse culpa, ele não ia fugir. Com certeza. E nem declarar o que ele declarou para... Bom, agora a gente vai conversar com a advogada, que inclusive é a advogada da família, não é? A advogada que está cuidando de todo o caso e que é pela Secretaria da Mulher aqui da cidade do Ipu. Vou perguntar para a doutora Vanice, seja bem-vinda. Boa tarde para você. É uma alegria lhe receber aqui. A alegria que eu digo pela sua presença, não pelo caso, que é um caso tão brutal. Mas, doutora, eu queria lhe perguntar, né, a respeito dessa situação como um todo. É claro que você não vai me responder por que leva uma pessoa a cometer um ato como esse, né? Mas o que a justiça faz a partir de agora, né? Nós temos aqui todas as provas necessárias. Eu não preciso ser policial para saber, mas elas já falaram aqui tudo que indicia a culpabilidade desse rapaz, do Tasso, né? E o que a justiça faz a partir de agora? Qual é o próximo passo? Olá, Vinícius. Gostaria de saudar todos que estão nos assistindo agora neste momento e aproveitar para agradecer a oportunidade para estar aqui, para estar sanando algumas dúvidas da população. Sobre a sua pergunta, né? Eu sou advogada, estou como advogada da Secretaria da Mulher aqui de Ipu e representando, né, a gestão através da nossa prefeita Milena Damasceno, e quero só ressaltar que a vítima, ela recebeu todo o apoio necessário. Desde o início até agora, está tendo todo tipo de acompanhamento necessário e falar para a população que o foco agora é encontrar o agressor, coisa que as autoridades competentes estão fazendo e que esse crime não ficará impune. Ressaltando a sua pergunta, eu gostaria de resetar assim, um pouco o que aconteceu. Porque você questiona o que é que acontece a partir de então, né? Muita gente tem dúvida sobre quais foram os primeiros procedimentos tomados pelas autoridades policiais, pela secretaria, né? E, assim, foi aberto, né, instaurado o inquérito policial, e onde foi colhido, né, depoimentos, provas, tudo o que foi necessário. E o ocorrido aconteceu num dia de domingo, né? Quero estar repassando, para quem não sabe, foi num dia de domingo. E na segunda-feira, pelo fato de estar tudo fechado, não existir, né, a delegacia aberta nesse dia e horário, na segunda-feira foi que foram colhidos, né, os depoimentos, os primeiros depoimentos, para falar a verdade, porque a vítima ela foi até direcionada para o hospital lá em Sobral para fazer exame, e quando foi no outro dia que ela retornou, ela foi precisou ir para a PFOS também para poder fazer o exame de corpo de delito e tal, aquela coisa. Resumindo, ela só foi prestar depoimento na terça-feira ou na quarta, se eu não me engano agora. Acho que na quarta-feira da semana. Domingo foi o acontecido, isso, mas o processo veio depois. Isso, o processo veio depois. Pronto, o depoimento da vítima foi colhido na quarta-feira.
E aproveitando aqui, eu quero explicar, né, para toda a sociedade, toda a população, porque questionam muito, né, por que o agressor se dirigiu até uma delegacia de uma outra cidade, se apresentou e não foi preso. Não existia mandado judicial, né, mandado de prisão para ele, para o acusado. Então, assim, ele já tinha livrado o flagrante, e não inquérito policial em fase inicial e não existia mandado de prisão. Então, infelizmente, as nossas leis, né, são frágeis, existem infinitas lacunas e coisas que facilitaram com que isso acontecesse, né? Com que isso acontecesse. Não é porque não tem ninguém fazendo nada, é porque o processo está andando. Justamente. Eu não quero me prolongar, mas eu acho necessário explicar, né, para a sociedade que o inquérito policial, o prazo de conclusão dele é um prazo de 30 dias com o réu solto. E o que é que acontece? Por isso que eu estou enfasando, né, enfatizando que aconteceu no domingo, na quarta-feira foi o depoimento dela que foi colhido, né? E aí, na sexta-feira, se eu não me engano, foi que ele se apresentou. Até então, nesse lapso de tempo, não existia culpado, até porque a vítima dizia que não tinha conhecimento, né? Só que naquele estado de medo e de vergonha, né, que aconteceu, ela não quis identificar, mas desde o início a vítima sabia de quem se tratava. Como a família acabou de dizer, né? Ela já sabia, mas já sabia. Devido ao momento, talvez ela teve coragem depois. Ela já sabia desde o início. Aí, então, é isso que eu quero enfatizar, que o inquérito dura no prazo de 30 dias para ser concluído. E as autoridades policiais concluíram o inquérito no prazo de 5 dias. E só depois, realmente, de ter conhecimento de quem era o acusado mesmo, né, o real agressor, é que as autoridades policiais poderiam entrar, né, fazer com o pedido de prisão preventiva. E foi o que foi feito. Deu tempo fugir? Deu, infelizmente, deu. Mas não quer dizer que teve omissão da polícia. Quero deixar bem claro para todo mundo, né, para toda a sociedade, que o trabalho da polícia foi feito e está sendo feito, continua sendo feito, mas assim, são detalhes que são sigilosos, que... É para não comprometer o caso, né? Justamente, que eu não posso estar passando aqui, mas eu tranquilizo toda a população ipuense, dizer também que como representante da Secretaria da Mulher, como advogada, como um representante também da gestão da prefeita e como mulher, isso não vai ficar impune. Uma hora ou outra ele vai ser preso. Sim, e está existindo cobrança também, tanto da sociedade como da secretaria, quanto da parte da gestão, e eu garanto a todos vocês que a polícia está fazendo um bom trabalho. Uma hora ou outra ele vai ser encontrado, né? Até porque eu tenho plena certeza que uma pessoa que está com mandado de prisão em aberto não consegue ir para muito longe, né? Até porque onde ele estiver, pode acontecer a prisão dele. Com certeza. Agora, que é um caso que revolta muito a gente, né? Doutora, a última pergunta que eu queria lhe fazer, à vez de encerrar, como fazer agora para preservar a vítima, né? Porque a gente fala muito sobre o caso e sobre o agressor, mas eu acho que o momento agora também é de cuidar da vítima, né? Desta jovem que está passando por todo esse processo. Eu acho, inclusive, que ela não vai nem assistir, porque assistir, a gente falando aqui, relembra tudo que ela passou, né? É uma tortura. Como preservar a vítima agora, daqui para frente, até esse processo ser encerrado? Pronto, eu acredito assim, é um assunto que realmente é difícil de ser debatido, mas ao mesmo tempo necessário. E eu acredito que quanto menos a gente expor a vítima a isso, né, melhor. E assim, a vítima, ela está recebendo todo amparo jurídico, amparo social, amparo psicológico por parte da secretaria, e dizer que pelo menos de início é isso que nós estamos fazendo, né? Resguardar ela nesse sentido para que ela receba todo o apoio necessário para que ela volte a ter uma vida comum, né?
tenha mentalidade suficiente, o psicológico dela, né? Não fique tão abalado ao ponto que ela deixe de viver, deixe de dar continuidade. Mas eu acredito que isso tudo é o tempo, né? O tempo vai dizer, e tudo que ela estiver precisando e tudo que ela vier a precisar futuramente, ela pode contar conosco da secretaria, conosco da gestão. Enfatizar aqui também que a nossa prefeita, Milena Damasceno, também deu total apoio, transporte, tudo que ela tiver, tudo que ela precisou e o que vier a precisar. Tem esse apoio. Isso, teve esse apoio e terá ainda, Muito caso venha ter necessidade. E aproveitando a deixa, eu gostaria de enfatizar, né, para toda a população, para toda a sociedade, que fiquem tranquilos e se monitorem para ter cuidado de estar falando certas coisas que são inverídicas, que podem estar prejudicando outras pessoas. Chega até a gente certos comentários tipo que é inevitável, né? Querendo descontar a situação em outra pessoa que não tem nada a ver, que simplesmente é vítima também. Culpabilizar, né, outra pessoa. Isso. E assim, não é desse jeito que as coisas se resolvem. Fiquem tranquilos. Nós estamos à frente da situação, só que assim, nessa parte agora de prender o acusado, isso é autoridade policial. Isso é direcionado, isso é caso de polícia. Então a polícia resolve. Isso, nessa parte a polícia resolve, mas em questão de amparo, né? Tudo que a vítima tiver precisando e vier a precisar, estaremos aqui e dou a minha palavra como advogada, como representante da Secretaria da Mulher, que me comprometo a dar um retorno para a população no desfecho desse caso. E eu, Vanice, advogada, mulher, me solidarizo com a família, principalmente com a vítima, e espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível e o mais rápido possível. É o que todos nós queremos, né? Sim. Nós não queremos a morte, ou que esse rapaz, esse homem, pague com a mesma moeda. A gente só quer que a justiça seja feita, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Doutora, obrigado. Obrigado, viu? Isso. Obrigado pela sua contribuição. Bom, eu queria agradecer vocês da família por terem vindo aqui. A senhora é uma mulher de muita fibra, né? Porque sustentou a família, mesmo num momento como esse, né? Teve que acalentar a sua outra filha, né? Porque isso desestabiliza todos, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem como mãe para as mães que estão lhe assistindo nesse momento e que muitas vezes passam por situações, não assim como a sua, mas situações de inclusive, perder suas filhas, né? Seja para um outro homem, seja para o mundo, seja para as drogas. Eu acho que a sua fala nesse momento, o seu coração nesse momento, fala diretamente ao coração de outras mães. Eu queria que você deixasse sua mensagem. Gente, é ter fé. A minha força vem de Deus. Eu sou uma pessoa muito de oração, eu rezo muito, eu tenho muita fé. A Isabelle reza. Agora ele intensificou mais as orações. E é Deus que me sustenta, é fé. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende as coisas do mundo, mais você tem força. Porque na minha família, a pessoa de força sou eu. Quando acontece uma coisa, minhas irmãs ligam, reza por mim, reza pelo meu filho. É desse jeito, é Deus, gente. Tenha fé em Deus. Ensine seus filhos a rezar. E reze pelos seus filhos. Quando seus filhos saem de casa, as meninas quando saem de casa, eu gosto de rezar nelas. Tem a oração a Salve Rainha. E é desse jeito, é Deus, gente. A minha força vem de Deus e que agora que esse bandido seja pego, né? E a gente não tem mais muito nada a fazer, não. E, gente, desculpa, eu fico tão... Até quem é forte cai, né? Não, com certeza, até porque esse é um assunto e um momento delicado para todo mundo. Aí né? eu queria também ressaltar, porque saem muitos boatos, coisas assim que a família não diz, né? Saem mentiras dizendo que saiu uma mentira que eu queria deixar bem esclarecida aqui para todos, que eu até agradeço quando você fez o convite, que era para deixar também esclarecido, de que tem gente de má fé usando a foto do meliante, realmente tem que usar mesmo, mas com frases dizendo que a família está dando uma recompensa num valor que a gente não está dando recompensa a ninguém.
A gente só quer justiça. Quem vai pegar ele é a polícia. Quem souber, diga, mas diga porque você quer e acha justo, ou você quer na sociedade uma pessoa que possa fazer mal a um filho seu, uma filha ou alguém próximo da sua família. A gente não está oferecendo recompensa nenhuma em dinheiro, em nada. A gente apenas quer a ajuda da população para poder encontrar ele. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai receber uma boa notícia, né? De que a polícia prendeu ele, se Deus quiser. É verdade. Deus abençoe vocês, viu? Nossa Senhora lhe dê força como mãe. E muito obrigado por confiarem na gente para falar um pouco sobre esse caso tão delicado, tá bom? E a gente vai continuar acompanhando, você na sua casa também vai continuar acompanhando, porque tudo que a gente quer é que esse momento, essa situação seja resolvida. Que vocês possam ter tirado aí todas as dúvidas de um caso que ele precisa ser bem contado da maneira certa para não gerar fake news, disse-me disse por aí, tá bom? Bom, a gente vai continuar o nosso programa porque a gente não pode ficar nesse clima, né? A gente vai agora para um quadro especial porque domingo combina com café, todo mundo gosta de um café. E eu vou tomar um café da tarde hoje com uma pessoa super especial, uma grande mulher aqui da cidade do Ipu, que vem falar da vida, vem falar dos planos, vem falar do que gosta de fazer, uma mesa de café especial. Bora saber quem é? É a estreia do Café da Tarde, olha quem vai estar comigo.